Já imaginou viver em um país com cobertura Wi-Fi pública, onde você pudesse utilizar a internet de qualquer lugar do país de forma gratuita? Onde se encontra o maior número de modelos profissionais por metro quadrado do mundo e onde se encontra saunas por todos os cantos, com pessoas com roupa de banho relaxando todos os dias? Este país é a Estônia e hoje você vai conhecer as peculiaridades deste lugar incrível. A República da Estônia fica localizada no norte da Europa, banhada pelo Mar Báltico e limitada pelo Golfo da Finlândia. O país é composto por mais de 1.500 ilhas, muitas delas com paisagens deslumbrantes e natureza intocada. E as florestas cobrem mais da metade do país, com diversas espécies de animais e plantas. Em uma região fria, de verões amenos e invernos rigorosos, a Estônia possui 1,3 milhão de habitantes, a maioria sendo mulheres, e 1/3 de toda a população se encontra na sua capital, Tallinn. Ao mergulharmos na sua história, veremos que ela foi habitada por tribos finlandesas desde a Idade da Pedra. E após longos anos praticando suas crenças religiosas pagãs, após várias invasões ao longo do tempo, a chegada das Cruzadas do Norte no século XIII acabou forçando os estonianos a adotarem o cristianismo. Dinamarqueses, ordem católicas, suecos, alemães e russos governaram a Estônia ao longo dos séculos, até que em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, graças ao colapso do Império Russo, a Estônia finalmente conquistou a sua independência. Porém, essa felicidade durou pouquíssimo tempo, pois logo em seguida, em 1940, o país foi anexado pela União Soviética. E, em 1991, quando a União Soviética colapsou, a Estônia finalmente recuperou a sua independência e adotou oficialmente o nome de República da Estônia. Daí em diante, o país só cresceu ganhando destaque no cenário macroeconômico. Não sei se você sabe, mas foi lá que nasceu a famosa plataforma de comunicação online chamada Skype. Em 2003, a Estônia também passou a ser a primeira república digital do mundo, oferecendo serviços online e acesso à internet para todos os cidadãos, desde votação online até declaração de impostos. Em 2004, o país se tornou membro da União Europeia e da OTAN, o que trouxe muitos benefícios ao país, facilitando a circulação dos estonianos, dos seus bens, serviços e capital dentro do continente europeu, trazendo mais segurança ao país com defesas coletivas e aumentando a influência da Estônia internacionalmente. Agora, se você tiver vontade de conhecer a Estônia, você deve lembrar que lá a temperatura é muito baixa. Nós indicamos que você vá de junho a agosto, que é verão lá, e você poderá desfrutar de dias mais longos e ensolarados. Só para você ter noção, a temperatura no verão é de 15 a 20 graus Celsius. Já para quem gosta de neve e frio, no inverno a temperatura média é de -2 a -5 graus Celsius, podendo chegar até -20 graus Celsius. E ao chegar na Estônia, você não pode deixar de explorar a cidade velha de Tallinn, que é um patrimônio mundial da Unesco e um dos lugares mais charmosos da Europa. As ruas de paralelepípedo, as casas medievais e as igrejas históricas fazem com que pareça que você fez uma viagem no tempo. Outro passeio medieval ainda em Tallinn é o Castelo de Toompea, que é uma fortaleza medieval que domina o horizonte de Tallinn. Agora, se você é amante da natureza, vai gostar de visitar o Parque Nacional de Lahdemar. É o maior parque nacional da Estônia e abriga uma variedade de paisagens, incluindo florestas, pântanos e praias. E falando em praia, a Praia de Pärnu é uma cidade resort popular na costa da Estônia. A cidade possui uma bela praia, muitos hotéis, restaurantes e uma variedade de atividades para os turistas. Mas, se você estiver pensando em viver na Estônia,
É importante saber que o salário mínimo lá é de 654 euros por mês, o que equivale a R$ 4.035. Mas alguns setores, como a agricultura e turismo, podem ter salários mínimos específicos. E um ponto importantíssimo é que a maioria dos trabalhadores na Estônia ganha mais do que um salário mínimo. Uma renda média aí de 1.643 euros por mês, o que equivale a R$ 10.137. Desse jeito, todo brasileiro vai querer morar lá. E além disso, o país oferece muitas oportunidades de trabalho para quem vive lá. Só que quem tenta trabalhar de forma ilegal na Estônia pode ser penalizado com multas em euros e até mesmo ser expulso do país. Uma dica para atingir ótimos resultados financeiros é trabalhar no ramo da tecnologia. Se você entende de programação, computação e conhecimentos de softwares, há uma grande demanda para desenvolvedores. Lembrando que a Estônia é reconhecida mundialmente por suas inovações tecnológicas e softwares de alta qualidade. E como a jornada de trabalho no país costuma ser de 5 dias por semana, existe uma infinidade de oportunidades de trabalho para agregar uma renda extra nos finais de semana, como garçom ou garçonete, por exemplo. Não que isso seja necessário, pois com um único emprego você consegue ter uma vida tranquila no país. Agora, falando em custos, os preços dos aluguéis na Estônia variam de acordo com o tamanho e localização. Apartamentos mais afastados do centro da cidade costumam custar em média 400 a 500 euros por mês. Já os mais próximos do centro são mais caros, chegando a 1.500 euros por mês. As despesas com alimentação, energia elétrica, internet e gás natural podem totalizar cerca de 250 a 400 euros por mês para uma pessoa solteira. E para quem gosta de curtir a vida, se divertir, o custo médio de um passeio à noite é de 35 euros. Até aqui já deu para perceber que é bem tranquilo morar na Estônia, sem contar com a quantidade de auxílios que o governo disponibiliza para apoiar as famílias e os desempregados. Entre os principais benefícios para as famílias estão o Abono Família, que é um pagamento mensal para famílias com filhos menores de 18 anos. O subsídio de creche, um subsídio para famílias que pagam creche para os seus filhos. E o auxílio doença infantil, um benefício para famílias que têm filhos com doenças graves ou deficiências. E para os desempregados, o governo oferece o benefício do desemprego, um pagamento mensal para pessoas que estão desempregadas e que estão ativamente procurando um novo emprego. Tem também o auxílio para qualificação profissional, um subsídio para pessoas que estão desempregadas e que desejam se qualificar para uma nova carreira. O subsídio pode ser usado para pagar cursos, treinamentos e outras atividades de qualificação profissional. E por fim, os estonianos também contam com o benefício de moradia, um benefício para pessoas desempregadas que estão com dificuldades para pagar o aluguel, entre outros. Ao chegar na Estônia, você vai perceber que além do idioma estoniano, o inglês é falado por muitos, principalmente nas cidades. Sua taxa de alfabetização é extremamente alta, considerada uma das mais altas do mundo. De acordo com o Banco Mundial, a taxa de alfabetização entre a população de 15 ou mais na Estônia é de 99,8%, tanto para homens quanto para mulheres. Agora, uma questão impressionante, principalmente para homens solteiros, é a quantidade de mulheres que tem neste país. Ao andar pelas ruas, você perceberá que a quantidade de mulheres é quase o dobro da quantidade de homens. Cerca de 10 mulheres para cada 6 homens. E não são qualquer tipo de mulher, são loiras, com olhos azuis, verdes ou cinzas, altas e com a pele clara. Resumindo, são verdadeiros anjos. E como se não bastasse as características físicas, elas também são mulheres independentes, educadas, inteligentes, reservadas, trabalhadoras e ambiciosas. Perfeitas para casar, não é? E costumam levar a vida de forma leve, com bom senso de humor, valorizam a família, apreciam a natureza e a prática de esportes.
Acho que acabei de descrever as características de uma mulher perfeita. E é exatamente isso que elas são, mulheres perfeitas. E uma curiosidade relacionada às mulheres do país é que lá é o lugar que tem o maior número de modelos por metro quadrado do mundo. Imagina só você, homem solteiro, conhecer, se relacionar, casar e construir família com uma mulher assim. Seria perfeito, não é? Você já sabe onde encontrar. Agora falando em religião, na Estônia, o luteranismo é predominante, com minorias ortodoxas e católicas. Mas uma outra curiosidade sobre o país é que a maioria da população é ateísta. Apenas 16% dos estonianos acreditam em Deus. Se tudo que você descobriu sobre a Estônia te deixou com vontade de ir para lá, você precisa saber de uma coisa. Se você utiliza a internet ativamente e trabalha de forma remota, o país possui uma infraestrutura de internet avançadíssima, anos-luz à frente de muitos países. Você encontra Wi-Fi gratuito por praticamente todo o país. E não é qualquer internet. Estamos falando de um sinal de internet super veloz e eficiente. Outra grande vantagem na Estônia é para quem quer empreender. O processo de abertura de empresa lá é super ágil e quase sempre isento de taxas. Você consegue fazer tudo de forma digital, desde a inscrição até a interação com as autoridades do país. Agora conte pra gente aqui do Hidden Frontiers. Você sabia de todos esses detalhes? O que você achou do pouco que conheceu sobre a Estônia? Deixe nos comentários e assista agora A Vida num País que é Pobre mesmo com enormes reservas de petróleo e diamantes, a Angola. Nos encontramos por lá.